Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e que nesse dia Deus possa derramar ricas bênçãos espirituais sobre cada um de vocês. Bom, hoje nós iremos tratar sobre um assunto meio complexo, meio complicado, mas que nos deixa ensinamentos ricos para a nossa vida espiritual. Nós vamos tratar hoje sobre Paulo e a lei. E o primeiro texto que nós iremos ler se encontra em Romanos capítulo 3, verso 31, e diz o seguinte: Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Paulo, em seus ensinamentos e em suas cartas, ele falava muito sobre a lei e de várias formas diferentes, de leis diferentes. Por exemplo, leis cerimoniais, leis civis, leis de saúde. E Paulo fala em vários tipos de lei e de várias formas. Por exemplo, Paulo fala de estar debaixo da lei e estar livre da lei. Paulo fala sobre a lei do pecado e uma lei que é santa, que liberta. Paulo fala da lei de Moisés, mas também fala da lei de Deus. Embora isso possa parecer um pouco difícil e complexo, complicado, para os crentes judeus isso era normal, eles sabiam de que lei Paulo estava falando. Mas de que lei Paulo está falando nesse texto que acabamos de ler? Da lei moral, da lei dos 10 mandamentos, que continua em vigor para todas as pessoas e por todos os tempos. E nós podemos confirmar isso no texto que vamos ler agora, que se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 8 e 9. Diz assim: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E no versículo 9, ele começa a citar os mandamentos da lei moral. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. No versículo 10 ele diz: de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, nesse texto, nós vemos que está bem claro que Paulo cita os mandamentos da lei moral, indicando assim que a lei moral ainda está em vigor, ainda são válidos. Nós devemos cumprir essa lei, nós devemos ver essa lei como uma lei santa de Deus. Deus escreve a lei em 2 tábuas. Na primeira tábua, ele escreve ali 4 mandamentos, referindo-se ao amor a Ele, ao amor a Deus. E na segunda tábua, referindo-se ao amor ao próximo. E é essa tábua que Paulo fala aqui. Mas nós também podemos encontrar aí Paulo falando sobre a lei moral e que devemos guardar em Romanos capítulo 2, versículo 21 a 24, 1 Coríntios 7, 19, Efésios 4, 25 e em outros textos também, falando sobre a lei moral de Deus, que a lei ainda está em vigor. A lei moral do Senhor reflete o caráter de Deus, e Deus é eterno, por isso a sua lei também é eterna. Que vocês possam refletir sobre isso e que abram seus corações com oração e súplica ao Senhor e possam pedir iluminação do Espírito Santo sobre esse tema. Bom, irmãos, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o estudo de hoje, e amanhã nós iremos mais uma vez estudar ainda sobre o apóstolo Paulo, e o tema é a cruz e a ressurreição. Por isso, não percam o vídeo de amanhã e que Deus os abençoe.